Shalom, homens de honra. 24 de abril. Vamos lá. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, então. Enraizados. Princípios para uma grande colheita. Vamos para o versículo do dia. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Então, sem ele, que é o nosso Deus, nós não fazemos nada. Sem ele, nós não fazemos nada. Amém? Vamos para a mensagem do nosso devocional. A construção de uma vida sólida e resiliente começa com a escolha dos fundamentos sobre os quais edificamos a nossa existência. Assim como a casa construída sobre a rocha permanece firme diante das tempestades, a nossa vida deve estar alicerçada na prática da palavra de Deus. Não se trata apenas de conhecer as Escrituras, mas de vivê-las intensamente, permitindo que as suas verdades penetrem profundamente em nosso ser. As raízes profundas são cultivadas na intimidade com Deus, no serviço abnegado e na união com os irmãos. É através dessa conexão íntima com o Criador que encontramos a verdadeira paz e força para enfrentarmos as adversidades. A prática da palavra nos transforma em árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão frutos no tempo certo e cujas folhas não murcham, conforme lemos em Salmo 1, verso 1 a 3. Salmo 1, verso 1 a 3. Vamos ler, como pede o texto aqui, nossa mensagem. Salmo 1, verso 1 a 3 diz assim, o título, Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha lá. Amém? Continuando aqui. A estabilidade emocional e espiritual não se encontra em valores superficiais ou instáveis, mas em uma vida enraizada em Cristo. Ele é a videira verdadeira, e nós os ramos. Sem ele, nada podemos fazer. A verdadeira prosperidade é fruto de uma vida que impacta gerações futuras, deixando um legado de fé e amor. Que possamos ser conhecidos não pela aparência, mas pela profundidade das nossas raízes. Que as nossas realizações sejam manifestas e que a graça do Senhor prospere as obras das nossas mãos, conforme vemos em Salmos 90, verso 17. Salmos 90, verso 17, vai falar assim para nós. 90, verso 17. Vai falar assim. Os Salmos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Em um mundo líquido e superficial,
sejamos aqueles que buscam a profundidade e a verdade, vivendo de maneira que a nossa vida seja um reflexo autêntico da palavra de Deus. Então ele é a videira, nós somos os ramos. Temos que enraizar nele também. Amém? Para que nós sejamos as raízes profundas das futuras gerações. Deixar aqui um legado. Ele deixou para nós aqui fé e amor. Para as futuras gerações, de geração em geração. Então Deus deixou esse legado de fé e amor. Nós também temos que deixar. Temos que construir. Temos que enraizar nele. Para que ele possa nos cultivar. Ser íntimo dele. E ajudar os irmãos necessitados. Porque só assim a verdadeira paz é a força para enfrentar as adversidades. Através dele, a nossa conexão íntima com ele, com o Criador. Então ele é a nossa videira, nós somos os ramos, temos que edificar nele para que sejamos fortes. Para que enraizado nele nós estamos, nenhuma tempestade vai nos abalar. Pode vir a tempestade que for, se nós estivermos enraizados nele, ninguém vai nos abalar. Amém? É que nele deu o exemplo da casa, se for construída na areia, vai desabar, porque não tem sustentação. E a da rocha vai ter sustentação, porque na rocha está sustentado. Quem que é a rocha? É ele. Nós também temos que estar sustentado nele. Amém? Para nós enfrentarmos as nossas adversidades, os desafios. E deixar aqui um legado para nossas futuras gerações também. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas nas suas redes sociais. E por gentileza, agora eu quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, que as suas realizações se manifestem em minha vida. Alinhe as minhas emoções. Que a graça do Senhor esteja sobre mim e a minha casa. Faça prosperar as obras faça prosperar a obra das minhas mãos. Sim, confirma a obra das minhas mãos. Amém. Ele fala para nós lermos aqui Mateus 7, verso 24 a 27. Fala assim, Mateus. Fala assim, Mateus 7. 24 a 25. Vai falar assim para nós. O título é Os Dois Fundamentos. Mateus 7, verso 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
Olha lá, quem seguir a palavra dele e a pratica, vai estar firmado na rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Insensato aqui é o quê? Aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então ele sabia que tinha que construir ela, ele sabia que tinha que seguir as palavras de Deus, só que ele não seguiu. Isso é construir, isso é ser insensato. Ele sabia que tinha que construir a casa, ele sabia que tinha que seguir a palavra de Deus, mas ele não seguiu. Então isso é construir a sua casa na areia, fala aqui, e desabou. Agora o outro foi sábio, porque ele construiu a casa dele, ele andou na palavra de Deus, confiou na palavra de Deus, foi obediente, e a casa dele foi o quê? Construída na rocha. E a casa dele não desmoronou. É isso que Deus quer conosco. Amém? Quer que a gente ande na palavra. Pois Ele é o Criador, Ele é a verdade, Ele é o Verbo. Não tem mentira com Ele. Amém? Então Ele quer também que a gente ande na palavra dEle. Que nem diz em Mateus 7, verso 24 a 27. Porque Ele também quer que nós sejamos construídos na rocha. Ele quer que nós sejamos construídos na palavra dEle. Porque é Ele que nos guia, Ele que dá direcionamento, Ele que faz a gente andar em fé, em amor. Só que muitas vezes a gente sabe que tem que fazer isso, só que a gente não faz. Isso é o insensato. Aí tudo vai por água abaixo. Porque não estamos fortificados. Isso que é ser a raiz. Ele é a videira, nós somos os ramos. Mas nós temos que estar enraizados nele. Para que sejamos fortes. Amém? E a frase final do nosso devocional é essa. Perdão. Tem uma explicação desse versículo ainda. Jesus encerra o sermão no monte com uma imagem simples e poderosa. Dois construtores, um edifica sobre a rocha e o outro sobre a areia. Hoje, quer dizer o que para nós esses versículos? Quem ouve e pratica a palavra constrói uma vida enraizada, firme, que permanece mesmo nas crises. Já quem apenas ouve, mas não vive, que é o insensato, até parece estável por um tempo, mas desmorona quando vêm as dificuldades. Olha lá. E qual é essa aplicação na prática? Raízes profundas é o quê? Obediência diária, não só conhecimento. Tempestades, problemas, pressões, imprevistos da vida. A rocha, princípios de Deus vivido na prática. Então temos que praticar o que ele fala na palavra aqui. Areia, vida superficial, sem fundamento real. Amém? Vamos refletir nisso. Raízes profundas o que é? Obediência diária, não só conhecimento. Tempestades, problemas, pressões, imprevistos da vida. Rocha, princípios de Deus vividos na prática. Areia, vida superficial sem fundamento real. E tem uma mensagem para nós aqui e depois uma frase. Grandes colheitas não começam no visível, começam nas raízes. Uma vida firmada em princípios produz frutos consistentes, independente das circunstâncias. Quando você vê uma árvore grande, tronco grande, a raiz dela é profunda e fortificada para sustentar esse tronco dela, que é grosso. Se for raiz rasinha,
com certeza ela ia tombar. Nós também temos que ser assim com Deus. Enraizar nele profundamente para ter um tronco grosso para aguentar as tempestades da nossa vida. E não é sobre o quanto você ouve a palavra. É sobre o quanto você vive. Amém? Então temos que viver na palavra. Temos que andar na palavra e viver ela. Não adianta eu escutar, eu ir lá na igreja, eu sair de lá, mas continua tudo a mesma coisa. Eu sendo raiz fraca. Não adianta nada. Temos que sair, se alimentar e sair mais fortificado. Amém? Para quando vier as tempestades, a gente não ficar murmurando, não ficar reclamando. Para a gente suportar as adversidades da nossa vida. Amém? Então é isso. Por quê? Porque nós estamos andando na palavra, está sendo obediente na palavra, está vivendo a palavra. Agora, se a gente ficar murmurando na hora que vem a tempestade, nós somos areia fraca, raiz fraca. E a gente cai novamente. Amém? Então vamos andar na palavra, vamos viver a palavra. Não só vamos absorver conhecimento. Vamos viver a palavra para poder passar para outras pessoas, para poder que as outras pessoas andem na palavra também. Amém? Então é isso. E a frase final do nosso devocional é essa. A verdadeira prosperidade é fruto de uma vida que impacta gerações futuras, deixando um legado de fé e amor. Amém? Então é isso. Vamos ser prosperidade frutífera aqui na terra, impactar as futuras gerações, deixar um legado para as futuras gerações e deixar fé e amor onde nós formos. Amém? Então é isso, quero que você tenha um dia abençoado, produtivo ainda. Quero que Deus proteja você e sua família, os revista da cabeça às plantas dos pés, com a armadura dele, e que ele cubra você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar na sua casa, na sua família, onde você estiver. Amém? Fui!